Olá pessoal, eu sou a professora Clédina e essa é a nossa unidade 4 da disciplina de análise instrumental. Unidade essa que compreende uma atividade experimental. Infelizmente, nós não podemos realizar essa atividade presencialmente, devido ao momento que estamos vivendo. Mas, para compensar isso, vamos utilizar dos meios que nós temos, através das tecnologias, da internet, para que possamos contemplar essa parte experimental que a disciplina requer, certo? A nossa atividade experimental será a determinação do teor de ferro em amostras de água natural empregando ultravioleta visível. Então, o roteiro para essa determinação vai ser disponibilizado para vocês, e vamos seguir por base esse roteiro. Essa determinação é uma determinação espectrofotométrica, compreende o conteúdo que nós vimos na nossa segunda unidade da disciplina. Só recapitulando o que vem a ser a espectrofotometria, em que essa técnica se baseia. Nós já sabemos, mas vamos falar um pouquinho de novo. Bom, essa técnica baseia-se na ideia de que existem espécies que são absorvedoras. Essas espécies, elas absorvem em frequências, em comprimentos de onda específicos, e quando elas absorvem essa energia que é quantizada, esse pacote discreto de energia, seus elétrons são promovidos a níveis de energia mais elevado, ou seja, as moléculas elas passam do estado fundamental para o seu estado excitado. É basicamente isso. Eu tenho moléculas no estado fundamental e sobre essas moléculas é incidida uma radiação eletromagnética característica. As moléculas aqui presentes vão absorver essa energia, então eu tenho esse processo. As moléculas no estado fundamental absorvem energia quantizada em comprimentos de onda característico e passam para o estado excitado. A quantidade de energia aqui absorvida, ela é diretamente proporcional à concentração das moléculas do analito aqui presente. Então, quanto maior a absorção, maior a concentração do analito aqui, Então, essa relação obedece lá à lei de Beer que nós vimos lá. A absorbância, ela é diretamente proporcional à concentração do analito de interesse, certo? Nós teremos como base para essa atividade experimental um vídeo disponível no YouTube que trata da determinação espectrofotométrica de nitrito em água. O procedimento experimental descrito lá é muito similar ao procedimento descrito no nosso roteiro proposto. Então, vocês vão assistir e analisar o vídeo relacionando o procedimento experimental com o do roteiro proposto, e a partir disso, a partir dos dados que vão ser fornecidos para vocês, vocês irão construir um relatório, certo? Bom, o que deve ser feito nesse relatório, além de todos os elementos fundamentais do relatório, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Na parte de resultados e discussões, vocês irão construir a curva de calibração. Bom, foi disponibilizado lá no roteiro esses dados aqui hipotéticos para a construção da curva. Então, vocês vão pegar esses valores, vão colocar no Excel ou num outro programa, como por exemplo o Origin, não sei se vocês conhecem, vão construir uma curva de calibração, certo? E através daquela equação da curva de calibração é que vocês vão determinar a quantidade de ferro ou teor de ferro presente na amostra, certo? Então, esses são os dados que vocês deverão utilizar para a construção da curva de calibração. Bom, vocês também devem apresentar os limites de detecção e de quantificação desta análise. Acredito que vocês tenham visto como que se calcula limite de detecção e quantificação lá na disciplina de estatística. Então, vocês vão utilizar os conhecimentos de estatística de vocês para calcular o limite de detecção e quantificação. Então, aqui nós temos 10 medidas do branco que vocês vão utilizar para a realização desse cálculo aqui. Eu sugiro que os cálculos que forem realizados, vocês coloquem como um anexo no relatório, não no corpo do relatório, certo? Dentro do relatório, coloquem apenas o resultado final, mas coloquem como anexo todos os cálculos que vocês realizarem, certo? Depois de obtida a curva de calibração, vocês vão determinar o teor de ferro na amostra e o desvio padrão. Bom, aqui nós temos 3 replicatas da amostra, certo? E a absorbância que cada um apresentou.
Utilizando a equação da reta que vocês obtiveram lá na curva de calibração, vocês irão determinar o teor de ferro na amostra, calcular a média e também, de acordo com os conhecimentos de estatística de vocês lá, vão calcular o desvio padrão dessa medida, certo? E irão discutir esses resultados. Após a realização de todos os cálculos e a obtenção de todos os dados necessários, vamos para a escrita do relatório, né? O que esse relatório precisa ter? Bom, precisa ter as partes fundamentais de qualquer trabalho acadêmico, como, por exemplo, os elementos pré-textuais. Tem que ter a capa, tem que ter o resumo. Vale ressaltar que no resumo eu preciso que três perguntinhas sejam respondidas, né? O que foi feito, como foi feito e o que se obteve. Então, é importante que dentro do resumo eu tenha resposta para essas 3 perguntas, para ficar claro de que o trabalho se trata. E o sumário. Esses elementos são pré-textuais, então eles não têm suas páginas enumeradas. Depois vamos para os elementos textuais. Bom, eu tenho que ter uma introdução, objetivos gerais e específicos, parte experimental, materiais e reagentes, procedimento experimental. Bom, nós não temos essa parte porque nós não realizamos de fato o experimento no laboratório, mas no roteiro experimental é disponibilizado o que seria necessário para a realização desses experimentos. Então, vocês podem utilizar como base o roteiro experimental. Os resultados de discussão e a conclusão. E os elementos pós-textuais, que são as referências que vocês irão utilizar para a fundamentação do trabalho de vocês, e os anexos, que eu pedi para vocês colocarem os cálculos que forem realizados no trabalho como anexo, certo? Em relação à escrita do relatório. Bom, a fonte, Times ou Arial tamanho 12, espaçamento 1,5 em todo o texto deve ser justificado. Se tiver nota de rodapé e citação textual longa, utilizar a letra tamanho 10, espaçamento simples. Nas referências deve ser utilizado espaço simples e texto alinhado à esquerda. E nas referências no final do trabalho deve ser separadas entre si por um espaço simples ou em branco, certo? Qualquer dúvida sobre a escrita de relatório, vocês podem pesquisar a ABNT. Então, façam de acordo a ABNT atualizada, ok? Ok?